Bíblia bem rápido. Em Mateus, no capítulo 11 de Mateus, no verso de número 6, Mateus 11, 6. Para você que está chegando lá agora, na nossa live, seja muito bem-vindo à nossa congregação, à nossa comunidade. As pessoas às vezes me perguntam, né? As pessoas que me conhecem no canal Revelações, Verdades Ocultas, as pessoas que me conhecem da Rede Brasil, de televisão, nos debates, né? Calorosos que nós temos, as pessoas me perguntam: qual é o ministério, qual é a igreja que o Senhor congrega? Pastor Richard, o senhor congrega em alguma igreja? Qual é a igreja que o Senhor congrega? Eu sempre respondo a mesma coisa: eu não sou de igreja nenhuma. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu não sou de igreja nenhuma. Nós não somos, né, gente, de igreja nenhuma. Nós somos a igreja. E nós nos reunimos, nossa comunidade, a nossa congregação de cristãos, onde nós nos agregamos, onde eu ministro o Evangelho da Graça, da Revelação, é na comunidade do Evangelho Divino. É o nome da nossa congregação, não da nossa igreja, porque a igreja somos nós. Muito bem. Eu já passei para vocês inúmeras vezes essa revelação de João Batista. João Batista foi o último dos profetas e o maior de todos os profetas antes de Cristo. E por que João Batista foi o maior dos profetas? Vamos entender o porquê nessa ministração. Mateus 11, 6. Bem-aventurado, disse Jesus, é aquele que não se escandalizar de mim. E partindo deles, começou Jesus a dizer às turmas a respeito de João: que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente e estão nas casas dos reis. Mas, então, o que fostes ver? Um profeta? Presta atenção, essa declaração de Jesus vai colocar em xeque muitas coisas. Jesus, ele declara, ele confirma que João Batista foi um profeta enviado de Deus. Um profeta, na verdade. Jesus não disse que João era um simples profeta. Ele vai colocar João Batista acima de todos os homens que existiram na antiga aliança. Veja que Jesus, ele especifica. Sim. E aí ele diz: vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque esse é aquele de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu mensageiro.
palavra anjo, no grego, ângelos, no hebraico, malach. Ambas as palavras com o mesmo significado, mensageiros. João Batista foi um mensageiro de Deus. E aí ele diz: meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Agora presta atenção, e vem uma das revelações mais importantes para o nosso crescimento espiritual. Você vai entender por quê. Se essa declaração tivesse vindo de um homem qualquer, se essa declaração tivesse vindo, por exemplo, de Pedro, João, não. Essa declaração vem do Verbo. Essa declaração vem do próprio Deus. Jesus, ele diz: em verdade vos digo que entre os homens que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. João Batista foi, então, pelas palavras de Jesus, maior do que Moisés. João Batista foi maior do que Elias, que fique bem claro. João Batista não é a reencarnação de Elias. Muitos espíritas acreditam, e nós explicamos hoje pela manhã um mistério que no campo teológico já virou uma grande confusão. É a afronta que os espíritas têm e colocam diante dos crentes, e os crentes não conseguem resposta. E é o mistério da transfiguração. É claro que os mortos não podem se comunicar com os vivos, mas na transfiguração, nos relatos bíblicos, dá-se a entender que Jesus estava com os seus discípulos ali, Moisés também estava ali e Elias também estava ali. Então é a imaturidade dos crentes, né? Moisés, bem rapidinho, só um pequeno comentário a respeito disso, depois eu me foco em João e termino. Mas talvez essa seja uma dúvida que você também tenha dentro do seu coração. Pastor, era Moisés? Pastor, era Elias? Em momento nenhum. Pode ler os evangelhos, em momento nenhum Jesus falou que era Moisés ou Jesus falou que era Elias. Mas o Espírito deu aos discípulos entender que eram esses personagens. Jesus não disse, é Moisés. Jesus não disse, é o Elias. Naquela passagem em que Jesus pega os seus discípulos, leva-os ao monte e se transfigura diante deles. Então todos eles ali, os discípulos, passam a ter uma visão espiritual, aonde Jesus estava ali e dois homens estavam conversando com ele. Jesus nunca disse que um era Moisés, Jesus nunca disse que o outro era Elias, mas o Espírito Santo deu aos discípulos entenderem que era Moisés e era Elias. Uma visão durativa. Porque Moisés morreu, Jeová matou Moisés. Está na Bíblia. Jeová levou Moisés ao monte
mostrou a Moisés a terra prometida, e ali mesmo Jeová o matou, ele morreu, Moisés morreu. Talvez você diga, mas o Elias, biblicamente falando, ele não morreu. A Bíblia diz que o Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Que céu ele foi? Se o próprio Jesus ele diz que ninguém subiu ao céu, senão quem de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. Eu não acredito que Elias tenha sido levado ao céu pela narrativa de Jesus. Mas, se ele foi levado aos céus, ele foi para qualquer céu, menos aonde o Altíssimo verdadeiro está. Porque Paulo, em cartas, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, em concordância com as palavras de Jesus, e ele falava isso todo o seu ministério, Paulo diz que o verdadeiro Deus é o único que possui a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pôde ver. Então, Moisés morreu. Elias, se foi levado para algum céu, foi para qualquer céu, menos onde o Altíssimo está. E nessa visão, que você precisa entender é a imaturidade de Pedro, que é a mesma imaturidade que existe hoje de muitos pastores, líderes religiosos e muitos cristãos. Por que imaturidade, pastor Richard? Porque Pedro ficou tão afoito no entendimento que ele teve que supostamente era Moisés ou era Elias. Pedro ficou tão afoito, ele ficou tão afoito com aquilo, que ele disse: bom estarmos aqui, como se fosse uma festa, né? Senhor, tu queres que nós preparemos 3 tabernáculos, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para o Elias. Ele estava afoito. E antes, assim que ele conclui de falar, ele queria acolher os 3. Os cristãos imaturos hoje, por não entenderem a revelação da graça, querem abraçar tudo, querem acolher tudo. Porque Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, é figurativo. Moisés é figura da lei, Elias é a figura dos profetas, e Cristo é a realização da graça. Então, antes que Pedro concluísse, a voz do céu veio e disse: este é o meu filho, a ele vocês devem ouvir. Essa é a revelação da transfiguração. O Espírito Santo ali nos revela. Nós não temos mais que abraçar, acolher, ouvir Moisés. Amém? Nós não temos mais que abraçar, acolher, ouvir os profetas, porque as profecias dadas pelo Espírito de Cristo nele se cumpriram. Então eu vejo essa imaturidade no coração de muitos que se dizem cristãos, por uma palavra satânica, diabólica, que eles não conseguem enxergar. É o mesmo retrato. Que palavra é essa, pastor Richard? Ecumenismo. Como se Cristo estivesse realmente em todas as religiões.
como se todos os caminhos realmente levassem o homem ao verdadeiro Deus. Então, anula as Escrituras. Anula as Escrituras. Por quê? Se todos os caminhos levam o homem supostamente a Deus, Jesus então ele não é o caminho. Jesus não é a verdade, a única verdade. E Jesus não seria a verdadeira vida. Não, ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. É impossível, biblicamente falando, é impossível o homem conhecer o verdadeiro Deus fora da pessoa de Jesus Cristo. Então, não. Nem todos os caminhos levam o homem a Deus. E você, cristão, tem que ter maturidade para não agir como Pedro. Sai abraçando tudo. Sai apoiando tudo. Sai acreditando em tudo. E não prova os espíritos para saber se os espíritos procedem ou não da parte de Deus. Você sabe primeiro onde é que é o problema? É por isso que tem crente hoje que não é carnaval. A palavra carnaval significa festa da carne. E a palavra de Deus ela diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas tem pastor aloprado dizendo que ele tem problema. Não é pastor. Não é pastor. A palavra de Deus ela diz que pelos frutos se conhece que não é pastor. Inclusive até fez um vídeo, postei, sentindo no meu coração, um bruxo, dizendo, peguei a fala desse bruxo, e o bruxo dizendo que os crentes adoram carnaval. É verdade. Os crentes adoram o carnaval. Quem são os crentes que adoram o carnaval? Os espíritas, os católicos, os evangélicos. Porque crente, todo é. Agora, os verdadeiros cristãos e discípulos de Jesus não aceitam o carnaval. Carnaval é a festa da carne. Então, esse pequeno comentário acerca de Pedro, a euforia, né? Os cristãos estão eufóricos. Aí vê um movimento diferente, aí vê uma pregação diferente, aí vê eles veem uma manifestação espiritual diferente, que não condiz com o que está escrito nos dons do Espírito Santo, meninos. É por isso que virou uma bagunça gospel. Doutrinas, ensinamentos, manifestações que nada tem a ver com aquilo que está nas Escrituras. Um falso dom de línguas, um falso dom de profecia, um falso dom de manifestação, porque são Pedros da vida. Pedros antes de receberem o Espírito Santo. Ainda não foram batizados no Espírito Santo. Não são meninos. E querem abraçar e querem acolher tudo. Então, voltando aqui para João Batista, vamos entender essa revelação. Jesus disse que dos homens nascidos, gerados de mulher, não teve nenhum maior do que ele. E como é costume dos mesmos meninos, crianças imaturas, quererem se espelhar nos homens do Velho Testamento, hoje a idolatria vai além. Muitos cristãos hoje idolatram Davi, idolatram os levitas. Você às vezes vê em ministérios o cristão bate no peito com orgulho e fala: eu sou levita. Irmão, sabe ele que o sacerdócio levítico e Jeová
disse que seria perpétuo, foi anulado na cruz por Jesus. E era o sacerdócio imperfeito. Então hoje a idolatria vai mais além. Porque os crentes hoje, os discípulos desprovidos do entendimento, pedem o coração do Davi, a sabedoria do carnal do Salomão, a unção dobrada do espírito do Elias, a força do Sansão, a mansidão do Moisés. Ah, se você soubesse quem era Moisés, se você soubesse quem era Davi, se você soubesse das atrocidades que Davi cometeu, das pessoas que Davi matou, homens, mulheres, crianças. Eu não quero absolutamente nada desses homens. Não estou desprezando eles. Eu creio que Cristo pregou os espíritos em prisão. Eu creio que muitos desses homens foram resgatados e estão com Cristo, mas não têm maturidade espiritual suficiente para entender, para compreender o que está escrito no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, depois eu finalizo em João Batista. Eu tenho maturidade espiritual para entender o que está escrito em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, verso de número 39. Eu vou resumir. Hebreus 11, 39. Se você, cristão, não tem maturidade para entender isso, como é que você pode querer apontar o dedo para o católico e dizer para o católico que acredita em Maria, que Maria não vai salvar ele? Como é que você pode ter maturidade para você apontar o dedo para um espírita e você dizer que o espírito que ele está depositando a fé, a confiança nele, não pode dar absolutamente nada para ele? Idolatria. Então, o escritor dos Hebreus, ele diz, Hebreus 11, 39, depois que ele fala dos heróis da fé, ele cita esses homens do Velho Testamento. Ele diz o seguinte: todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram o quê? A promessa. Hebreus 11, 39. Não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, todos esses homens, sem nós, não fossem o quê? Aperfeiçoados. Se a igreja não tivesse se manifestado, se nós não estivéssemos aqui, se a igreja do Senhor não tivesse sido gerada, introduzida, nenhum desses homens se salvaria. Eu vou ler novamente, no verso 40. Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora vem a maturidade de quem realmente é discípulo de Jesus. Capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está o quê?
para o Pedro, para o João, para Paulo, para o Edir Macedo, para o Silas Malafaia. Para quem nós temos que olhar? Nós temos que olhar para Jesus. Você não tem que olhar para Davi. Você não tem que olhar para Salomão. Na grande situação ficou claro isso. A voz disse: Ele é o meu filho. A Ele vocês devem ouvir. Olhem para Jesus. E o escritor dos Hebreus ele diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Por que a igreja está fraca? Por que os cristãos estão capeando? Por que tem cristão virando ateu? Porque está desviando os seus olhos de Jesus. Estão abraçando tudo. Então Pedro não morreu por mim. Quero saber de Davi. Davi não morreu por mim. Salomão, que foi o homem mais carnal que já existiu, não morreu por mim. Quem morreu por mim foi Jesus. Homem nenhum você pode colocar em pedestal. Aqui na nossa comunidade, por exemplo, quantos anos tem na nossa congregação? E os pastores pregam aqui também, que são da comunidade. E quantos anos você não me ouve falando que eu não sou a cobertura espiritual de vocês? Eu sou seu irmão em Cristo. Como Deus me usa aqui, Deus usa também mulheres virtuosas na nossa congregação, na rádio. Deus usa os pastores também aqui. Então, a nossa cobertura espiritual é Cristo. Diga glória a Deus. Então, voltando para João Batista, Jesus disse, estou lá em João e em Mateus, volta para Mateus, no capítulo 11 de Mateus, no verso 11: em verdade eu vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João. O quê? E para você não querer nada de João, para você não pedir nada de João, Jesus vem e disse: mas o menor, mas aquele que é o menor do reino dos céus ainda é maior do que ele. Qualquer cristão, qualquer pessoa que tenha sido selado com o Espírito Santo é maior do que qualquer homem que tenha existido no Velho Testamento, porque no Velho Testamento eles não tinham o Espírito Santo, e o Espírito Santo se derrama na graça. Então, para terminar agora, preste atenção na revelação. Pelas palavras de Jesus, João Batista foi o profeta, foi Jesus como João Batista foi maior do que Moisés? Foi. Davi? Foi. Josué?
Foi. E aí vem uma pergunta inteligente. Precisa ser feita. O que João Batista fez? Me fala aí o milagre de João. Existem relatos bíblicos de que João tenha ressuscitado dos mortos? João curou quem? Qual foi o sinal na natureza que João fez? Porque está escrito. As pessoas creem. Josué orou e o sol do quê? Parou o dia inteiro. Atrasou um dia. Para quê? Nesse episódio que Josué orou e o sol parou, com que propósito? Com que finalidade? Que os filhos de Israel pudessem matar todos os homens, todas as mulheres e as crianças que eles tinham que matar. O sol parou no meio da guerra para ele matar. Elias, ele orou e o fogo, o quê? Desceu. Para quê? Para matar aqueles capitães. Que coisa terrível. Ele disse para Elias: se eu sou o profeta de Deus, cai fogo do céu e os consome, e o fogo desceu. Aí Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso 51, é só você ler. Os discípulos queriam fazer a mesma coisa quando viram que os samaritanos tinham desprezado Jesus. João, Tiago, se não me engano, disseram: o Senhor quer que nós oremos que caia fogo do céu e os consuma, como Elias também fez. Jesus falou: para com isso. Vocês não sabem de que espírito vocês são? Jesus confrontou o espírito que estava sobre o Elias, mas Elias orou e o fogo desceu. Jesus confirmou que isso aconteceu. Moisés abriu no mar o quê? Vermelho. Salomão foi o homem mais rico, dotado de uma sabedoria que lhe foi dada, que na sua velhice não lhe serviu de absolutamente nada, porque as mulheres da sua carnalidade, Salomão foi o homem mais carnal que já existiu na face da terra. Salomão é incontinente, era dominado pelo sexo. Como é que pode um camarada ter 1000 mulheres? Eu fico pensando, 1000 mulheres. E no meio dessas 1000 mulheres, ele não conseguiu encontrar uma que valesse a pena. Aí eu fico pensando, as mulheres naquela época eram obrigadas a se casarem virgem. As mulheres naquela época eram obrigadas a serem submissas. E o rei tinha autoridade. Se a mulher não fosse submissa, ou se a mulher não perdesse a virgindade, caísse em adultério, ela podia ser morta. Então, será que o problema realmente estava nas mulheres ou o problema estava nele? Nem de 1000 mulheres. Ele não encontrou nenhuma, ao ponto de ele dizer: eu achei coisa mais amarga do que a morte da mulher. O que João Batista fez? Para que Jesus dissesse: não teve nenhum dos nascidos de mulher maior do que ele. Não é o que ele fez. Mas
revelação que ele recebeu maior do que todos os profetas que existiram no Velho Testamento. Aquilo, gente, que os seus olhos viram. E essa revelação foi tão profunda, foi tão poderosa. Eu fiz uma live. Quem é inteligente sabe o meu questionamento. Sabe por que eu fiz aquela pergunta? Porque se você reconhecer João Batista como um profeta, usado por Deus, você nem precisa de Paulo, você nem precisa nem de Jesus. É isso mesmo que você ouviu. Eu digo para a salvação, tá, não é? Você nem precisa de Jesus, você nem precisa de Paulo, para você entender as falhas que existem na lei mosaica. João Batista apontou. Quem deu a ele essa revelação? Pegou? Porque antes de Jesus iniciar o seu ministério, veja o que João falou. João capítulo 1. Eu não sei se eu passo para vocês a visão da criação que foi passada hoje no culto da manhã. Abre João capítulo 1, verso 1. João capítulo 1 é João, discípulo de Jesus. João capítulo 2 é testemunho de João Batista. Mas João capítulo 1 tem uma revelação que eu quero compartilhar com vocês. Posso? Posso compartilhar? Eu vou até pegar aqui rapidinho a minha Bíblia. Pronto, aqui. João capítulo 1 desmonta completamente o modelo de criação apresentado por Moisés. 90% dos crentes não conseguem enxergar que a Bíblia, esse rolo, esse conjunto de livros, tem dois princípios de criação. É como se uma história que tivesse sido contada precisasse ser vista. Por que eu estou pegando por essa Bíblia aqui? Essa Bíblia é uma Bíblia da versão católica, onde a tradução ela se aproxima muito dos textos originais. A Bíblia na versão corrigida também. Só que aqui, em especial, no relato da criação, eles deixaram a palavra da forma como tinham que ter deixado. No lugar do verbo, aparece a palavra. Então, João, depois eu vou para João Batista, vou João agora, e rapidinho, eu falei que fazer um comentário. Aquele modelo de criação que tem lá em Gênesis capítulo 1 é cheio de falhas. É cheio de falhas. Gênesis capítulo 1, você tem 3 tempos enxergados dentro do texto. Gênesis capítulo 1, meu pai. Gênesis 1. E começa assim: Bereshit, Bará, Elohim,
No princípio criou os deuses, os céus e a terra. E aí vem o relato de Moisés. E aí disse Deus, haja luz, e houve luz. Luz é essa. Se o sol, a lua e as estrelas aparecem na criação do quarto dia. No primeiro dia, Deus criou a luz, não era o sol. Se não era o sol, então era. Quando eu disse que tem 300 lá, se não era o sol, então pega. Então aí nós temos profecias misturadas com formação. Profecias misturadas com formação. Vamos entrar em detalhe. Aí você vai em Gênesis 1, no princípio, vai vir um relato. Aí você vem em João, capítulo 1 aqui, no princípio. Vamos entender a criação pela divisão de João? No princípio, olhando por essa Bíblia aqui, no princípio já existia a palavra. Na sua Bíblia aparece o verbo, não é isso? O verbo é a? O verbo é a? Eles tentaram simplificar. Mas se tivesse deixado do jeito que está aqui, talvez você não teria muitas dúvidas acerca da criação e principalmente da paternidade de Jesus. Que paternidade é essa? Você vai entender. Eu tenho um cunho teológico aqui maligno. Tem uma interpretação maligna na teologia. Eu não sei como esses estudiosos, eu não sei como esses camaradas estão conseguindo chegar para forçarem a barra sobre Israel, para dizer que Israel é o povo escolhido de Deus, que Israel é a menina dos olhos do Altíssimo e que Israel é filho de Deus. Uma passagem aqui que eles forçaram a barra, que é aquela que diz: veio para o que era seu. Israel. E os seus não receberam, judeus. Não, você aprendeu errado. Você aprendeu errado. Essa visão errada da teologia. Você aprendeu errado. Vou te falar que você aprendeu errado. Ora, no princípio, no início de tudo, já existia a palavra. E a palavra se dirigia a Deus. E a palavra era Deus. Esta, no caso, a palavra, no princípio se dirigia a Deus. Tudo existiu por meio dela. Ela quem? Ela quem? Não veio Jesus aqui. Não veio Jesus aqui. Jesus vem depois. Quando a palavra se faz homem. Pegou? Então lá em Hebreus fala disso. Hebreus capítulo 11, verso 1. Pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que os nossos olhos não podem ver, e pela fé nós entendemos que os mundos vieram a existir pela palavra de Deus. O visível veio a existir do invisível. Então tudo teve origem na palavra, do poder de Deus, da palavra de Deus. E aí diz: tudo existiu por meio dela, da palavra. Sem a palavra, nada existiu de tudo o que existe. E nela
havia vida nela, na e a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí você vai lá no Evangelho de Mateus, uma passagem que fala, Terra de Zebulon. Na verdade, isso vem do Velho Testamento, foi profetizado no Velho Testamento, e aparece no Novo Testamento, Terra de Zebulon, Terra de Naftali, Galileia, além do Jordão, as nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aqueles que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Essa luz que se manifestou e não foi compreendida por as palavras conhecidas que foram pregadas no Velho Testamento pela boca dos profetas compreendida, porque o Evangelho não era para eles, essa revelação não era para eles, e nem para os anjos, mas a luz de Deus, ela se manifestou pela boca dos profetas. E ele disse: houve um homem enviado por Deus, chamado João, que veio como testemunha para dar testemunho da luz, de modo que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas uma testemunha da luz. Preste atenção agora. Vamos desmontar essa visão satânica teológica. Veja, a luz verdadeira que ilumina todo o homem, está escrito aqui, estava vindo ao mundo. A luz verdadeira estava no mundo, e o mundo existiu por ela. Sem a existência da palavra, aí você fala, no 1 Epístola de João 5:7, você entende? 3 testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito na terra. O sangue, né? A água, o sangue. No reino espiritual, quem está a palavra? O Pai, a palavra e o Espírito. Então, presta atenção. A luz verdadeira que ilumina todo homem estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo existiu por ela e o mundo não a reconheceu. Veio aos seus. Na sua Bíblia aparece: veio para o que era seu. Não é isso? Não é isso? Aí vem a teologia burra, ignorante, e diz: veio para o que era seu, Israel. E desde quando Israel é dele, se Israel não passa pelo processo do novo nascimento, que se dá pela palavra? Como é que Israel pode ser filho do Altíssimo se não nascer de novo? Jesus disse que o homem chamado Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você não nascer de novo, não pode entrar aonde? Então pega todo o Novo Testamento e joga no lixo. Se Israel é filho de Deus, o verdadeiro Deus, joga todo o Novo Testamento no lixo. Bom, nós estamos falando de dois deuses. A interpretação está equivocada. Por quê? Em João capítulo 1 mesmo, no verso 12, diz: a todos os que o acolheram, todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Por que serem feitos? Porque não era, então Israel não era. Pedro diz que nós precisamos ser novamente gerados, não da semente de
corrupção, mas a semente incorruptível pela palavra de Deus. O que mais? Na parábola do joio do campo, Jesus disse: e os filhos do maligno são gerados no mundo. Quer mais? Quer mais? Presta atenção. Quer mais? Interliga isso com o primeiro de João, capítulo 3. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai. João se inclui. E ele era judeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por que fôssemos chamados? Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, João, discípulo do amor, diz: amados, filhinhos, agora somos filhos do quê? De Deus. Por que agora? Porque antes não era. E aí João diz: e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós seremos transformados. Seremos semelhantes. Então eu não era filho, eu não era imagem, eu não era semelhança. E aí vem o texto e diz: veio aos seus. Quem eram os seus? Anjos. Porque só os anjos, presta atenção, só os anjos detinham esse título, filhos de Deus. Na revelação de Jó aparece isso. Vindo, porém, um dia em que os filhos do verdadeiro Deus vieram apresentar-se perante Jeová. Os anjos. Essa expressão filhos de Jeová é Israel. Jeová não é o pai. Está dando para você entender? Então, vamos corrigir essa deturpação teológica pela própria palavra. Texto com texto. É só você ler o texto e observar o contexto. Olha para mim. Venham aos céus, e os céus não o acolheram. O contexto vai explicar quem eram os seus filhos. Ele veio aos seus filhos, os seus filhos não o acolheram. Texto e contexto. Olha lá. Mas aos que o receberam, os tornou capazes de ser filhos de Deus, os que creem nele. Então, ele veio aos seus filhos não o receberam, mas aqueles que o receberam, ele deu a estes capacidade de se tornarem filhos, porque não eram. Nós somos hoje filhos de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas que tipo de filho nós somos? Adotivos. Pegou? Trabalhará? Os quais não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem do desejo do varão, mas de Deus. Deus não gera filhos na carne. A igreja, com a benção de Deus, gera filhos que nascem debaixo da cobertura evangélica. Mas Jesus, ele veio no mundo como unigênito, ou seja, único gerado de Deus. Deu para entender? Nós somos filhos de Deus, mas somos filhos adotivos. É bem Paulo. Usa o braço, ele tem as cartas de Paulo, e você percebe que o Paulo confirma tudo isso. E João falou, presta atenção, Paulo confirma o que João falou, e
discípulo de Jesus. Paulo vai confirmar o que João Batista falou, e Paulo vai confirmar também o que Jesus falou. Na carta que Paulo escreveu, lá em Efésios capítulo 2, resumindo, ele diz que Cristo nos libertou das potestades do ar, que existe um espírito que se manifesta nos filhos da desobediência, e Paulo diz, entre os quais todos nós, João, Timóteo, Paulo, Maria, ele inclui todo mundo, como João, todos nós, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, todos nós, éramos, por natureza, filhos do quê? A teologia diz, dei para os seus filhos de Israel, não. Deleva, se o homem não passar pelo processo do novo nascimento, ensinado pelo poder da palavra de Deus, não entra no reino de Deus. E aí, que coisa interessante para terminar, agora vem Jesus. E o verbo, a palavra, verbo não, perdão, aqui diz, verbo é a palavra. E a palavra se fez carne, homem, e habitou entre nós. A palavra, que era Deus, se fez homem, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do único Filho gerado de Deus. Está aqui, ó, do único Filho gerado de Deus. Não é difícil de você entender. Agora, para nós terminarmos, eu vou voltar para essa etapa, senão eu vou explicar uma coisa aqui, e não vai dar tempo de explicar para vocês. Na tradução. Então veja, o que João Batista fez? Não é o que ele fez, é o que ele recebeu. E veja o que João Batista agora vai dizer. Primeiro João testificou, e agora João Batista. Olha o que ele diz aqui. João, capítulo 1, versos 16, 17 e 18. E nós veremos. Quem deu isso para João? Se ele foi profeta? Ele foi profeta? Ele foi profeta de Deus? Sim ou não? Parece. E aqui, nesse texto específico, ele está sendo usado por um outro espírito, não é o espírito da lei de Jeová, porque ele vai pregar contra a lei. Ele vai falar contra a lei mosaica. Exatamente. E antes de Cristo começar a pregar e expor as imperfeições que vinham na lei, João Batista disse o seguinte, e todos nós, verso 16, ele se inclui, todos nós recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei, disse João, foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho único gerado que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Os três pilares da revelação de Cristo: a graça, a verdade e o conhecimento do verdadeiro Deus. O que João disse às claras aqui? Você não precisa de uma faculdade para você entender. João disse que na lei de Moisés não tinha graça, não tinha verdade e não tinha conhecimento do verdadeiro Deus. Ele aponta para Jesus.
Mas isso ele recebeu por medida. Ele não é batizado no Espírito Santo. Nós passamos aquela revelação de como Deus usava o verdadeiro Deus, os profetas do Velho Testamento. Como Pedro foi usado para dar uma dentro, usado por Deus para dar uma dentro, quando ele disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele Pedro ficou todo feliz, todo eufórico, como aquela criança, sabe, que na escola o professor faz uma pergunta e ele acerta e ele fica feliz. Mas no mesmo texto, Pedro foi usado por Satanás. Quando Jesus começou a falar que tinha que morrer e ao terceiro dia ressuscitar, o Pedro que tinha dado um alento, olha a falta do Espírito Santo vai com Pedro. Pedro vai lá, pega Jesus pelo ombro, leva ele no cantinho e começa a entender Jesus. E Jesus vira para ele: arreda-te de mim, Satanás. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Pode um pastor não ter a revelação, um pregador não ter a revelação e não ser batizado pelo verdadeiro Espírito Santo e até ser usado para dar uma palavra. Às vezes acontece, a pessoa vai lá, o pastor dá uma palavra, ele é usado por Deus, mas pela falta do Espírito Santo, daqui a pouquinho ele está fazendo o contrário. O que acontece nos ministérios hoje? Tem gente que começa bem, mas a falta do Espírito Santo no entendimento do camarada, o cara prega 2, 3 coisas boas e depois enche a igreja de Messias. Então vamos terminar a nossa administração. O que aconteceu com João? Se você ler o testemunho de João Batista, João gritava para todo mundo ouvir: ele é o Cordeiro de Deus, ele é maior do que eu, ele existe antes de mim. Mas quando João ele foi preso, volta lá em Mateus, quando João foi preso, Mateus 11, quando ele foi preso por denunciar um adultério, ele disse ao que não tinha lícito consumir essa mulher. E a mulher, o ódio dele, a raiva dele, a filha dessa mulher, dançou para o rei. E o rei, na sua loucura, disse para ela: olha, a sua dança foi linda, foi maravilhosa, pode me pedir o que você quiser, nem que seja metade do meu reino, eu vou dar para você. Aí ela foi lá e falou com a mãe dela: mãe, o rei disse, eu posso pedir o que eu quiser. E a mãe, que estava com ódio de João Batista, disse: ah, é? Então pede para ele a cabeça do João Batista. E quando João soube que ele ia morrer, bateu nele um desespero tão grande, mas tão grande, e diz aqui, capítulo 11, verso 1: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus o quê? Dos seus o quê? Discípulos. João tinha sido. João tinha ministério. João tinha discípulo. Por que João tinha discípulo? Por que João tinha ministério? Se ele recebeu uma revelação tão grande dessa, que apontou que ele era ungido Cristo, o que ele tinha que ter feito? O que Paulo fez. João não fez o que Paulo fez. O que os outros discípulos fizeram. Renúncia.
deixar tudo para trás para seguir Jesus. Então você percebe que foi usado, mas continuou no mundinho dele, continuou no outro espírito também que ele queria. Você pode receber revelações maravilhosas de Deus, mas se você não tiver fé para renunciar tudo pela palavra, Jesus disse: aquele que não deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, por amor de mim e das minhas palavras, não pode ser meu discípulo. João não renunciou. E aí ele mandou 2 discípulos dele procurar Jesus para perguntar o quê? Pergunta para ele: é você mesmo? É você mesmo o que havia de vir? Ou nós temos que esperar por outro? Já não tinha mais certeza de que é Jesus. Chamou os 2 discípulos de João: vem cá. Chamou algumas pessoas doentes, enfermas. Jesus curou os enfermos, disse: volta lá para João, volta lá para ele, e diz o seguinte, verso 5: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, guarda o que Deus tem dado para você. Nosso Deus não é um Deus de quantidade, mas é um Deus de qualidade. Guarda isso no seu coração. Muitos são chamados, mas poucos realmente são os surdos. Então, se Deus tem te dado uma revelação na palavra, está abrindo os seus olhos, ardendo o seu coração, guarda essa coração, combata o bom combate, complete a sua carreira, guarde a revelação de Deus dentro do seu coração. Porque quem tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o pouco